E aí, pessoal do Quizards, tudo certo? Bem-vindos à nossa máquina do tempo. Hoje a gente vai fazer uma viagem incrível lá para o século XVI para desvendar os primeiríssimos relatos sobre o Brasil. Bora nessa aventura? Imagina só a cena. É o ano de 1500. Um grupo de navegadores europeus, depois de semanas e semanas no mar, finalmente avista uma terra. Uma terra totalmente nova para eles. Tudo ali era diferente. As plantas, os bichos e, claro, as pessoas. Então, essa é a nossa missão. A gente vai mergulhar nos primeiros registros sobre o Brasil, que são tipo pistas de um grande mistério sobre como essa terra foi vista pela primeira vez. Ok, para a gente começar essa investigação, primeiro a gente precisa entender o contexto da época, né? Afinal, o que estava rolando no mundo que influenciou tanto o que foi escrito sobre esse lugar? Vamos descobrir. Bom, o primeiro conceito que a gente precisa ter na ponta da língua é quinhentismo. Basicamente, é o nome que se dá para tudo que foi escrito por aqui no século XVI. É o comecinho da nossa história literária. E dentro do quinhentismo, tem uma coisa muito importante chamada literatura de informação. O nome já entrega, né? O objetivo aqui não era criar ficção, uma novelinha, era informar. Pensa nesses textos como se fossem relatórios, quase uns documentários do século XVI enviados direto para o pessoal lá em Portugal. E agora, sim, a nossa investigação começa para valer. A gente vai analisar 3 relatos diferentes de 3 europeus que estiveram por aqui. Cada um olhou exatamente para a mesma terra, para as mesmas pessoas, mas enxergou uma coisa completamente diferente. A nossa primeira pista vem de Pero Vaz de Caminha, o escrivão da Frota de Cabral. Na famosa carta dele, ele descreve os indígenas como pessoas bonitas, saudáveis, inocentes, quase como se tivessem achado o paraíso na Terra. Essa carta é tipo a certidão de nascimento do Brasil. Mas calma lá, que a história não é tão simples assim. Algumas décadas depois, uma outra visão, bem mais sombria, bem mais chocante, começou a aparecer nesses relatos. E aí a gente chega na nossa segunda pista, a de Pero de Magalhães Gândavo. É um contraste brutal, né? Ele descreve os mesmos povos como cruéis, desumanos, que praticavam canibalismo. Aquela imagem de paraíso puru simplesmente sumiu. Então, até agora a gente só ouviu a versão dos europeus. Mas e o outro lado da história? O que será que os povos que já estavam aqui pensavam disso tudo? Por sorte, um cronista francês nos deu uma chance rara de ouvir essa outra voz. E chegamos no ponto-chave da nossa investigação. Essa pergunta, registrada por Jean de Lery, ela é simplesmente genial. Um líder tupinambá questiona a lógica toda dos europeus. Por que cruzar um oceano inteiro atrás de madeira, de riqueza, se a terra de onde eles vieram não era o bastante? É uma crítica direta, superpoderosa à ganância europeia. Certo. Agora a gente tem as nossas 3 pistas principais. A visão do Caminha, a do Gândavo e a pergunta do ancião tupinambá. O que tudo isso revela pra gente? Vamos juntar as peças desse quebra-cabeça. Esse quadro aqui resume tudo perfeitamente. O Caminha via os indígenas como inocentes, o que era ótimo para os interesses de Portugal de colonizar e catequizar. Já o Gândavo os via como bárbaros, refletindo o preconceito da época e, quem sabe, até justificando a violência da colonização. E o relato do Lery, por incluir a voz indígena, expõe a ganância europeia. Esses textos não eram só descrições, eram também ferramentas políticas. E aí, tudo entendido até aqui? Então se preparem porque chegou a hora de testar tudo o que a gente aprendeu com o nosso quiz. Vamos lá! Primeira pergunta na tela. Quem foi o autor que pintou aquela imagem paradisíaca dos povos originários logo no comecinho? Tempo rolando! Isso mesmo, foi Pero Vaz de Caminha, com sua famosa carta para o rei de Portugal. Mandou bem! Próxima! Aquele texto que trouxe uma visão bem mais negativa do Pero de Magalhães de Gândavo, ele descreveu os indígenas de que forma? Valendo! Exatamente. Gândavo usou palavras como desumanos e brutos animais, criando uma imagem bem terrível. Pergunta número 3. O que é que torna o relato de Jean de Lery tão especial, tão diferente dos outros? Pensa bem. Acertaram! O Lery foi um dos únicos que registrou a voz de um indígena que fez aquela crítica super inteligente à busca dos europeus por riquezas. E a última, para fechar com chave de ouro, como é que a gente chama esse tipo de texto que tinha o objetivo principal de descrever a nova terra para a Europa? Perfeito! Literatura de informação. O foco principal era informar,
relatar o que eles estavam encontrando por aqui. Arrasaram no quiz, pessoal, mas a nossa viagem no tempo ainda não acabou, não. Agora começa a parte mais importante, a reflexão. E aqui fica a grande questão para a gente pensar junto. Será que essas ideias de bom selvagem ou de bárbaro cruel, criadas lá há mais de 500 anos, ainda têm algum efeito na forma como os povos indígenas são vistos hoje em dia? O que se acha sobre isso? Queremos muito saber a opinião de todo mundo. Deixa aqui nos comentários, vamos continuar essa conversa. É isso, Quizards. Quem curtiu essa viagem no tempo, não esquece de seguir o canal, ativar o sininho para não perder nenhuma aventura nova e, claro, deixar aquele like que ajuda a gente demais. Até a próxima!